Salve, salve, meu povo, na alegria de mais um reencontro, conversa com o Evangelho para além dos templos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda de onde você estiver. E por onde você estiver nos assistindo, a gente tem aí uma rede de transmissão dessa roda de conversa, né? O convite fica para você curtir, comentar, compartilhe também, envie para aquele amigo, aquela amiga e vamos continuar fazendo dessa ciranda uma grande roda de levar o evangelho a todas as pessoas. Coisa boa estarmos juntos e juntas. Vamos esperançar de cada canto do planeta de mãos dadas, celebrando o evangelho para além dos templos. Este é um movimento onde a fé transcende fronteiras e o amor nos conecta. É o evangelho além dos templos, que quebra barreiras e nos mantém interligados. Ouça a boa nova. Deixe-a preencher sua alma, deixe-a inspirar seu caminhar. Somos um na fé, um no amor, como uma roda de samba, cada um com seu instrumento, mas tocando em harmonia. Unidos pelo bem comum, somos Evangelho vivo, o povo que luta por libertação, em defesa da vida, da paz e do amor. E hoje eu tenho a alegria de partilhar essa roda de conversa com meu amigo e irmão Frei Gilvander. Seja muito bem-vindo, Frei Gilvander. Olá, Darlan. Que beleza revê-lo, pelo menos virtualmente. E nesse final de semana, né? 18 e 19 de julho, estou tendo a alegria e a responsabilidade de participar aqui em Ribeirão Cascalheira, na Uau! prelazia de São Félix do Araguaia, no Mato Grosso, na prelazia do nosso querido, saudoso, grande profeta Pedro Casaldáliga, da Romaria dos Mártires, nos 50 anos do martírio do nosso querido Padre João Bosco Bornier. Então, uma alegria estarmos mais uma vez aqui para a gente refletir o Evangelho para além dos templos, né, Darlan? Maravilha, gente, que esse é um encontro profético, né? Que bom viver esse tempo e neste tempo, né? Sobretudo, é muito importante termos momentos de renovar o esperançar e nos alimentar para a caminhada, não é isso, Giovanni? Então, meu povo, neste 16º domingo do tempo comum, né? O evangelho que a gente reflete hoje é o Evangelho de Mateus, capítulo 3, versículos de 24 a 42, onde Jesus narra 3 parábolas no mesmo evangelho: a do joio e do trigo, da mostarda e de uma mulher pondo fermento na massa. Fred Wander, como sempre, faça aquele apanhado inicial desse evangelho tão importante para nós. Darlan, o Evangelho de Mateus, escrito na década de 80 do primeiro século da era cristã, né, ele se organiza em 5 grandes discursos. Poderia ser comparado assim a um pequeno prédio de 5 andares. E o evangelho que nós vamos refletir hoje, né, Mateus capítulo 13, versículos de 24 a 43, faz parte do grande capítulo 13, que é o terceiro discurso no Evangelho de Mateus. É como se fosse o terceiro andar de um prédiozinho de 5 andares. Então está exatamente no meio, no centro, a coluna mestra. E esse terceiro discurso, que compreende todo o capítulo 13 do Evangelho de Mateus, é o discurso das parábolas. E uma primeira coisa, Darlan, que a gente precisa evitar é fazer uma leitura exclusivamente alegórica e espiritualista desse evangelho. Porque lá, por exemplo, no capítulo 13 são 7 parábolas, né? 3 parábolas, o evangelho dá uma explicação. E a primeira parábola que aparece hoje é essa parábola do joio e do trigo, né? Diz: olha, os, os missionários estavam plantando, plantou, e quando é fé, perceberam que tinha joio no meio. Aí eles ficam bravos, vão decepar, passar a foice no joio. Aí Jesus diz: não, espere, na colheita vai acontecer a separação, né? Vai salvar o trigo e o joio vai ser condenado, jogado no fogo. E diz: quem semeou foi o maligno, o inimigo. Depois, mais para frente, na interpretação alegórica, vai dizer que
o diabo que, espalhou o joio no meio do trigo. Atenção aqui, as parábolas é um gênero literário, e se é parábola, precisa ser interpretada como parábola, não pode ser interpretada como um fato eminentemente histórico. Então aqui a gente deve primeiro evitar, de uma forma dualista, entender que, está se tratando de um inimigo, como se fosse um diabo, algo assim, um mal abstrato, um Deus negativo, não é isso não. As parábolas, elas são construídas com tijolos a partir da realidade. E as parábolas, as 7 parábolas do capítulo 13, elas versam principalmente sobre vários aspectos da vida cotidiana, da vida diária, de todos os dias. São aspectos. E outro detalhe, as parábolas elas são mais fáceis de ser compreendidas para quem está na caminhada. E para os opressores ou os injustos, ela é meio ofuscada, né. Então aqui a gente precisa considerar também, Darlan, o contexto daquela época, nessa década de 80 do primeiro século da era cristã, as comunidades cristãs, sob a influência, aí motivadas pelo evangelho de Mateus, primeiro elas estão sendo muito perseguidas, elas estão sendo expulsas da sinagoga, estão sendo perseguidas pelo poder religioso enrijecido, né, fundamentalista, moralista. Por outro lado, elas estão sendo também sofrendo muito com a imensa carga tributária imposta pelo Império Romano escravocrata e tendo, o parte dos judeus em conluio na arrecadação. E depois também elas estão enfrentando o grande desafio que é se firmar, fora da Palestina, em contexto de paganismo, de uma diversidade brutal de religiões. Então, nesse contexto difícil, eh, tem muita gente perguntando: "Vale a pena ser justo? Vale a pena seguir? Nós estamos semeando, parece que não tem eh, sentido". Então as parábolas elas vão animar as comunidades, mas elas precisam ser interpretadas percebendo que elas sempre propõem, chama atenção por algum aspecto que o reinado divino subverte, questiona, incomoda, é o que está predominando na sociedade. Um pouquinho por aí para começar a prosa, Darlan. Que maravilha, Frei Gilvander. Você trouxe uma coisa interessante aí, que é qual interpretação que deve ser evitada desse evangelho, né. Semana passada eu conversava com a pastora Ódia, né, e ela falava muito dessa ideia, desse potencial de interpretação, das parábolas. E aí você sabiamente trouxe quais interpretações devem ser evitadas nesse evangelho. E aí eu te perguntaria, qual a interpretação mais sensata que a gente pode fazer desse evangelho? Quais seriam os conflitos e qual a realidade histórica que está por trás desse texto? Primeiro, assim, como num processo de deconstrução, a gente não recair numa interpretação dualista de pensar assim que o bom e o ruim, ou o bem e o mal, estão totalmente separados e que a gente tem que colocar em prática o segmento de Jesus Cristo, mas lidando só com as pessoas boas. Então, chama atenção, assim, desconcerta, essas 7 parábolas sempre desconcertam, e essa específica, a parábola do joio e do trigo, a parábola do grão de mostarda, eh, e a parábola, da força do fermento sendo usada por uma mulher, e desconcerta, porque primeiro que as pessoas pensam assim: "Não, tem que cuidar só do trigo", mas a realidade é complexa e é contraditória. E depois, muitas vezes, como diz Santo Agostinho, às vezes até o mal concorre para o bem. Então, às vezes, ali a convivência do estar junto, o trigo junto com o joio, durante o processo de crescimento, acaba até se melhorando o trigo. Então deixa, a gente não pode ter puritanismo durante a caminhada, esse é um ponto. Outro ponto, por exemplo, a questão da mostarda.
né, diz assim, enfatiza que é uma pequena semente de mostarda que gerou uma árvore a maior das hortaliças, né. Aqui é provável, tem, por exemplo, o biblista e teólogo, John Dominic Crossan, que diz que provavelmente se faça referência a uma mostarda selvagem, que tinha uma semente pequena, mas que, fazia crescer um arbusto maior do que todos os as outras hortaliças. E aí, sendo maior, os passarinhos poderiam, assentar-se naquela arbusto ali, e naquele arbusto. E para o lavrador, para quem está cultivando, quando chegam os passarinhos também pode comer e destruir a outra parte da plantação, então incomoda também. E depois também o fato de Jesus chamar, na terceira parábola, veja a força do fermento utilizado por mulher, aqui tem várias questões que tem que considerar. Primeiro que, isso incomoda, porque para muitos dos judeus que estavam participando das comunidades, o ideal era o pão ázimo, né, porque o fermento era considerado coisa podre, cheirava mal, tanto é que na festa por excelência, que era a festa da Páscoa, o que se preconizava é partilhar o pão ázimo. Agora veja bem, e as comunidades do Evangelho de Mateus faz questão da força daquilo que é considerado impuro, meio podre, cheira mal, que é o fermento, e depois usa isso, e depois é pouco, mas ele fermenta e faz um pão, crescer, né. E depois também mostra a mulher, não é um homem que está, usando o fermento para fermentar a massa, é uma mulher. E lembrar que também, na época de um brutal machismo e patriarcalismo, as comunidades ecoaram essa memória de Jesus valorizando a mulher que é perseguida, importantíssimo. Então aqui é para mostrar provavelmente que, nas entranhas da trama histórica, das relações humanas, das relações sociais e na convivência a gente percebe, muita gente às vezes fica super irritada com o crescimento do joio, né, ou fica incomodada com o cheiro mal, tal do fermento, mas ele é importante, fica incomodado com as mulheres, nós estamos hoje aqui na época tinha discriminação, hoje tem também um exagero de feminicismo, de fe de feminicídio, né, de violência contra as mulheres, mas está mostrando assim, olha, é do pequeno o trigo bom, perseverando ali no meio das relações contraditórias, ele predomina. É importante é te mostrar que lá no final do evangelho, no versículo 43, vai dizer assim: "Olha, os justos brilharão como o sol", né. O joio, na hora da colheita, ele vai ser queimado. Só isso já gera esperança para quem está sendo pisado, está sendo, vilipendiado e violentado, só de dizer assim: "Olha, terá um final feliz, as pessoas justas triunfarão, brilharão como o sol". Então isso alimenta a caminhada. E depois também as comunidades se sentiam muito pequenas, né, diante da imensidão do império, do poderio dos chefes religiosos, ou do poderio do império romano escravocrata, né, das instituições religiosas em conluio com os saduceus que invadiam as terras e apropriava tudo, obrigava o semeador às vezes a semear em cima do pedregulho, na beira da estrada, não porque o semeador era um irresponsável, mas que é o que sobrava de terra para ele. Então o povo estava sendo muito pisado. Nesse contexto, ele fala assim: "Olha, persevere que vocês vão triunfar. O justo vai brilhar como o sol. Depois, vocês são poucos, são pequenos, como semente de mostarda, mas gera a planta maior". Então isso anima a esperança também. E depois, não discrimine, não desvalorize nem o fermento e nem a mulher, que veja a força do fermento. Ele é pouquinho, um tiquinho de fermento, fermenta uma grande. Então, se a gente for pensar bem, tem muita coisa que nos inspira na realidade que nós vivemos hoje, fazendo as mudanças necessárias, é uma realidade difícil que atravessamos também hoje, né, Darlan? Que riqueza de discussão, hein. Estava aqui, nem quis aparecer, que era para não interromper essa
essa linha, porque estava realmente muito bacana. Fredivander, o tempo parece que hoje passou mais rápido que o normal, né. Mas como sempre a gente faz, né, em cada roda de conversa, como que a gente atualizaria esse evangelho hoje? E eu até, para otimizar, né, o resultado, como que a gente pode compreender o final desse evangelho quando ele diz que as pessoas justas brilharão como o sol? Esse é um grande desafio, Darlan. Eu acho que se a gente for tentar ler a história da humanidade da perspectiva das pessoas injustiçadas, dos grupos injustiçados, dos violentados, a história da humanidade demonstra que os opressores, os exploradores, com o passar do tempo, mais cedo ou mais tarde, eles são jogados na lata de lixo da história, são desmascarados, são se revelam como ditadores, como genocidas, como tiranos e tudo. E as pessoas, as comunidades, os grupos minoritários, as minorias abraâmicas, para dizer numa linguagem do nosso saudoso grande profeta Dom Helder Câmara, os grupos minoritários, aqueles que são pisados, são pequenininhos, mas que insistem, que caminham, tudo, com o andar da história, essas pessoas passam a brilhar como luz do sol. Então esse evangelho eu acho que ele anima as minorias abraâmicas, anima as comunidades que são fraquinhas, né, que se sentem enfraquecidas, mas olha, se vocês continuarem perseverando, vocês estão fermentando como o fermento que muitos diziam que era corrupto, que cheirava mal, que, e tal, mas ele fermenta a massa, né. E o trigo ali incomodado pelo o joio, mas se vocês perseveram, vocês vão triunfar. Então isso gera esperança. E hoje, Darlan, acho que uma das missões, uma das dicas que esse evangelho eu sinto que ele transmite, é que muitas pessoas hoje perde grande parte das energias de vida, baixa alegria, fica chateado, porque vê tanta corrupção rodando, tanta injustiça e tanto tudo, e diante disso a pessoa fica cabisbaixo. Mas esse evangelho nos leva a perceber, para a gente tentar perceber o mais profundo da história, né. Eh, assim, olhando da perspectiva dos opressores poderosos, está predominando o joio, a corrupção, a violência. Mas se a gente vai olhar, assim, num processo histórico, na caminhada, os que predominam santamente é quem participa do reinado divino. Por exemplo, essa alegria eu estou sentindo aqui ao participar, esse final de semana, da Romaria dos Mártires. Era um sonho, há mais de 20 anos que eu queria participar, mas como é muito longe de Minas Gerais, né, nós gastamos eh, quase 40 horas de ônibus para celebrar a Romaria dos Mártires. Veja, 50 anos atrás, o padre João Bosco Bornier, que nasceu em Minas Gerais, em Juiz de Fora, e que estava sendo missionário na prelazia de São Félix do Araguaia, no meio dos povos indígenas, né, no meio dos poceiros, ao lado do pequeno, franzino Dom Pedro Casaldáliga, chegou lá para celebrar em Ribeirão Cascalheira aqui, né, para celebrar a festa de Nossa Senhora Aparecida, e começaram a escutar os gritos de 2 mulheres que estavam sendo torturadas, na delegacia. E eles foram lá, opa, e o respeito à dignidade humana? Se elas cometeram crime, a lei diz que tem que prender, mas torturar não. E o soldado matou. Aí quando vê naquele momento ali, quer dizer, o joio triunfou, matou-se o padre João Bosco Bornier, mas há 50 anos o legado espiritual, profético e ético de João Bosco Bornier, né, fez construir em Ribeirão Cascalheira o Santuário dos Mártires, que se une com todos os mártires e as mártires do Brasil, da América Latina e de várias partes do mundo, que animam tanta gente e tantas comunidades
a seguirem na construção do reinado divino. Então é isso que esse evangelho mostra para a gente. O final do evangelho faz questão de enfatizar: as pessoas justas brilharão como sol, brilharão como o sol. Então, continuemos firmes, com o coração feliz, mesmo no meio de joios, no meio de fermento que às vezes cheira mal, né? E dá vontade de torcer o nariz, porque o reino de Deus tem uma força intrínseca. Bonito isso, né, Darlan? Muito bonito, Gilvander. E a gente fica maravilhado, né, com tanta informação, com tanta formação encantado de uma certa forma de ver como tanta forma que a gente tem de interpretar esse livro tão antigo e tão novo ao mesmo tempo. E eu estava aqui passando para ver como que a gente ia terminar essa roda de conversa de hoje e achei uma frase, um escrito de Dom Pedro Casaldáliga que hoje se tornou o hino de Ribeirão Bonito e Redondeza e fala assim: terra da esperança, povo em mutirão, igreja dos pobres em libertação. E é assim que a gente encerra a nossa roda de conversa de hoje, desejando a todos e a todas uma excelente romaria e a gente sair caminhando e nos encontramos na próxima semana. Obrigado, Frei Gilvander, e a você de casa também que nos acompanha. Tchau, tchau. Sei, um abraço e um beijo. Tchau, tchau. Ouçamos todos boa notícia que vem da vida, que vem do amor. Ouçamos todos boa notícia, é o Evangelho de Deus Salvador. É palavra que abre as prisões e os corações atribulados. Nossos lábios se abrem em canções e os oprimidos são libertados. Ouçamos todos boa notícia.